Salve, salve, galera! E aí? Viram aí o nível de complexidade que chegamos, né, nessa sociedade moderna? As pessoas se aglomerando em cidades, muitas dessas cidades, né, de nível avançado, como os países desenvolvidos, outras nem tanto, e outras, quiçá, pior ainda, que são os países periféricos, que têm aglomerados de mega cidades com mais de 10 milhões de habitantes vivendo de forma precária. Enquanto nós temos cidades globais em países desenvolvidos, em países que são países centrais, que têm esse nível tecnológico e industrial altamente avançado, em que elas não têm mais, nem as suas indústrias estão lá mais, Carlinhos. As indústrias eles colocaram, estenderam para os países emergentes e periféricos. E lá, com o nível tecnológico que a gente vive do capitalismo, que falamos, que chama-se globalização, com esse mundo todo interligado através das telecomunicações, só gerencia tudo de longe por computadores e faz chegar o lucro até eles. É isso? Nossa, o Jorginho já explicou quase toda a aula, né, Jorginho? Então vai lá, desce no cacete aí, vamos lá. Já começou a aula 20.2, galera. Vamos lá. O que nós vimos na aula de hoje, professor? Nós falamos sobre urbanização, contexto mundial, trouxemos alguns exemplos locais, claro, né? Não podemos deixar de exemplificar a nossa região, mas nós entendemos que urbanização é o crescimento das cidades. É isso aí. E que existe uma hierarquia, existe a conurbação, existe as chamadas megacidades, existe as metrópoles. Então, o que seria cada uma delas, só para a gente lembrar o nosso aluno? A hierarquia é a importância da cidade no contexto regional ou global. Conurbação é a junção de várias cidades, formando um conglomerado, um aglomerado, e essa conurbação não levou em consideração os limites territoriais, né, os limites dos municípios que vão juntar-se. Já as megacidades são aquelas cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes, cidades que têm uma importância econômica, uma importância política, né, para o seu país, ou para o seu continente. Lembrando que uma megacidade não necessariamente é uma cidade desenvolvida de uma forma adequada. As megacidades, a maioria delas estão em países periféricos ou emergentes, países emergentes, ok? Que são aglomerados de mais de 10 milhões de pessoas vivendo muitas vezes em situações precárias. Diferente de uma metrópole ou uma região metropolitana, todas as cidades ali ao redor da metrópole, que é aquela região central altamente industrializada, também com seus problemas, como uma megacidade, mas, no entanto, elas têm uma complexidade um pouco maior do que uma megacidade, ok? E ainda abriga ali uma variedade de cidades ali que estão em torno ali, que cria-se uma verdadeira região metropolitana. Um detalhe importante, né, sobre a questão das metrópoles. As metrópoles, elas possuem uma influência regional, por ela ter uma estrutura melhor do que uma comunidade, do que uma vila, do que uma pequena cidade. E é ali que, por exemplo, eu citei o exemplo da cidade de Manaus, que ela é considerada uma metrópole regional para a região amazônica, né? Então, ela tem essa questão de importância em contextos de serviços também, que aplicam-se a elas, certo? E aí, dentro do contexto de hierarquia urbana, é a organização das cidades, onde elas vão ser divididas em metrópoles nacionais, metrópoles regionais, centros regionais, cidade local e vila. Lembrando que aqui nós estamos dentro de essa aqui é um esquema clássico tradicional e um esquema clássico atual. Antigamente, no tradicional, a vila recorria à cidade, a cidade local recorria ao centro regional, que a regional recorria à metrópole regional, que depois recorria à metrópole nacional. Hoje, pelo nível tecnológico e a globalização, né, as telecomunicações e esse mundo que está cada vez menor, justamente por causa desse nível tecnológico que a gente vive, não existe mais um esquema clássico tradicional. O atual, uma vila pode estar ligada diretamente à metrópole nacional. É isso? Então,
é uma hierarquia que continua existindo, mas ela hoje ela tem um maior nível de acesso, menos, digamos assim, burocrático, menos hierárquico, ok? Você, daí da cidade onde você estiver, você consegue pedir algo lá em São Paulo, sem precisar vir aqui para a cidade mais próxima. Tipo assim, alguém está em Theobroma, precisar ir a Jaru, de Jaru não conseguir vir para Porto Velho. Não, às vezes você de Theobroma você consegue resolver entrando em contato diretamente com uma metrópole nacional, ok? Quiçá conseguir acessar uma cidade global ou, mais ainda, ir diretamente a um contexto internacional, que é fazer uma importação via internet diretamente da China, dos Estados Unidos. Então, o nível tecnológico que a gente vive hoje, estou dando apenas um exemplo, ok? Mas, por exemplo, em questão de saúde, não tem jeito. A questão de saúde é uma coisa muito presencial. Você vai ter que realmente seguir esse contexto desse trâmite tradicional, de hierarquia tradicional. Você vai para sua cidade local, não tem um especialista, aí você manda para a cidade maior, que é Porto Velho. Olha, não temos aqui, então aí manda para um outro centro maior, que é Goiânia, ou para São Paulo. Exatamente. Só para a gente fechar essa questão, você citou o exemplo da saúde, tanto que os polos de saúde de Rondônia estão em Porto Velho, Cacoal e ali na região da Zona da Mata. Então, as pequenas cidades e comunidades estabelecidas no estado de Rondônia se dirigem a esses polos. Quando não se resolve, vem para a capital. E quando não resolve na capital, aí sim vai para a metrópole ou para as metrópoles nacionais. Perfeito. Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, esse é um contexto da chamada hierarquia urbana, onde nós também temos as chamadas metrópoles. Que é a cidade principal ou capital de um determinado país, ou ainda uma cidade que por algum motivo exerce influência cultural, social, econômica sobre as demais cidades de uma região metropolitana. Por exemplo, o U2 vem no Brasil. U2, é isso? Um grupo musical internacional. Vamos falar da Madonna, então. Na Madonna, U2, Madonna, né? Vamos falar uma outra aí, uma moderna aí para Lady Gaga. Lady Gaga. Vem no Brasil, ela vai para essas metrópoles. Não vai... Quase que incabível pensar que vai vir em Porto Velho. Rock in Rio? Não, é Rock in Rio, que são dessas metrópoles, centros culturais, centros econômicos, como você falou no início da aula, é onde está o fluxo econômico mais intenso, são nessas grandes metrópoles, onde está a sede das multinacionais. É onde realmente o fluxo financeiro e econômico acontece de fato. Não é isso? Perfeito. De uma forma bem mais intensa. Em relação a falando capital, em dinheiro, é onde trafega bilhões e bilhões. Só um detalhe, né? Eu citei o exemplo na nossa aula sobre Bolsa de Valores. Isso, Bolsa de Valores. No Brasil existe a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, porque são metrópoles. Exatamente. Certo? As metrópoles do Brasil. Vamos lá para o... Entre os exemplos de cidades globais, nós citamos aí Nova York, Londres, Buenos Aires, Paris, Berlim, o Rio de Janeiro, São Paulo, Tóquio, são consideradas cidades globais, tá? Cidades que exercem uma influência a nível mundial. E aí, taxas de urbanização no mundo, né? Porcentagem de população residentes em áreas urbanas e que inclusive nós falamos que elas só tendem a aumentar, ok? Gente, é o seguinte, é muito assunto, mas aí agora a gente tem uma tarefinha aí, né, Carlinhos? Vamos dizer aquela famosa frase sua, mamão com açúcar. Mamão com açúcar, suave na nave, tranquilão, faça aí, vai dar tudo certo. Tchau, até daqui a pouco. E aí, galera? Suave na nave, todo mundo aí tranquilão. Óbvio que sim, né, Com Carlinhos? A gente sempre certeza. dá aqui uma sugestão interessante para que esse aluno comece a exercitar essa tranquilidade a partir de agora, no primeiro ano. E a gente sempre dá a dica, né? Não precisa ter pressa. Não precisa. Não precisa ter pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição e a imperfeição causa problema. E obviamente que se ele está atento ao que a gente fala, ele vai se adequando, se adaptando, exercitando, inclusive gerenciando o seu tempo para fazer atividade.
Exatamente. É isso? Então, vamos lá no quadro, meu diretor, vamos ver se a galera acertou aí as questões. Questão número 1. Olha só. Na atual fase da urbanização mundial, podemos afirmar que os principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes, ou seja, aquelas cidades que estão no topo da hierarquia urbana e que protagonizam a economia mundial são as cidades médias, a letra A, letra B, as metrópoles, letra C, as regiões metropolitanas, letra D, cidades artificiais tecnológicas e letra E, cidades globais. Ele está falando, olha só, atual fase. Olha só que a dica que a gente já falou em outras aulas, mas é bom para relembrá-los. Sempre o aluno tem que marcar palavras importantes, chaves. Atual fase, quer dizer, agora. Outro contexto importante, ele fala assim, ó, principais tipos de aglomerações urbanas atualmente existentes e que estão no topo da hierarquia urbana. Se está no topo, é a maior. E se é a maior, o aluno, claro, marcou as cidades globais, que são as cidades que têm a maior importância no contexto mundial, econômico, político, tanto que é cultural, elas exercem essas influências e foi o que nós falamos na nossa aula. Na revisão, né? Exatamente. Falando que a Lady Gaga não vai vir aqui em Porto Velho, nem em Jaru, ela vai ao Rio de Janeiro ou São Paulo. Os festivais de música, o Rock in Rio, ou né? então ali em Minas, né? Na região, também a região metropolitana de Minas, que é a BH, a grande BH. Então ela geralmente vai estar ali, esses grandes eventos culturais, vai estar nas cidades globais. Certíssimo. Questão número 2. Ocorre quando duas ou mais cidades desenvolvem uma ao lado da outra, de maneira que acabam se unindo como se fosse uma. O enunciado se refere ao seguinte fenômeno urbano. A. Êxodo rural. B. Êxodo urbano. C. Região metropolitana. D. Conurbação. Ou E. Megalópole. E aí? O que você acha, Carlinhos? Olha, da forma que eu expliquei, eu acho que o aluno vai lembrar da palavrinha-chave que nós falamos. Você sabe qual é a palavra-chave aí? Junção, né? Não. Junção, não, união. Errou. Pode ir falando, vai falando aí. Conurbação. Erro. Não, errou. É mamão com açúcar. Ah, mamão com açúcar. Ele acertou, todo mundo acertou essa aí. Vamos lá, meu diretor, lá no quadro. Sem mais delongas, ele vai lembrar que é conurbação. Então, a palavra-chave aqui é mamão com açúcar. Mamão com Essa questão estava de graça. Essa aí foi de graça. É eu lembro que a gente entendeu. Eu dei a dica para eles, né? A junção, união. Aí eu falei aqui agora conurbação, então o aluno já acertou. E detalhe, anota isso aí. Vou te contar um segredo. Só para ti, hein? Ninguém vai saber. Quando eu fiz prova para professor, cara, caiu o que era conurbação. Se cai para o professor, imagine para o aluno, né? Pode e cair. Claro que nas nossas aulas de geografia ele já contextualizou e já sabe o significado, né? Então já está sendo preparado para o futuro. Para o Enem. Exatamente. Vamos lá no quadro, meu diretor. Questão número 3, olha só. O processo de urbanização ocorre a partir de fatores atrativos e repulsivos. Falamos isso na nossa aula. O que atrai e o que expulsa. Repulsivo quer dizer expulsar também, significa, né? Preencha a segunda coluna com base na primeira, identificando quais fenômenos enquadram-se nessas duas categorias mencionadas. E aí nós temos número 1 para fatores repulsivos, número 2 para fatores atrativos na coluna 1. Na coluna 2, claro, nós vamos ter aí, para você colocar o número, se ela é fator repulsivo ou se ela é fator atrativo. Concentração fundiária, industrialização, oferta de empregos urbanos, modernização e meio rural. E aí ficou assim, ó. 1. A concentração fundiária é um dos elementos responsáveis pela emigração forçada da população do campo para as cidades, pois uma maior área passa a ser ocupada por um grupo menor de pessoas ao longo do tempo. Então é uma repulsão, não é isso? Ele volta lá, isso, repulsivo. A concentração expulsa, né? Exatamente. Ficou 2. A industrialização aumenta o número de vagas disponíveis para o exercício de atividades atraindo uma grande
medida a população residente no meio rural. Então atrai. Industrialização, ela atrai. 2. O aumento da oferta de empregos nas cidades, sobretudo vinculados aos setores secundários e terciários da economia, atrai Aí já está falando, atrai. a população do campo, né? É atrativo. Já matou aí, é um atrativo, é o 2. E a modernização do meio rural contribui para a substituição do homem pela máquina. Falamos isso na nossa aula também. Nesse meio geográfico, proporcionando a expulsão dos trabalhadores rurais para as cidades. Então, portanto, ficou 2, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 2, 1. Beleza? Uma questão do Enem, Jorginho, para os nossos alunos. Com a entrada do capitalismo em sua etapa informacional, o avanço da globalização e a consequente aceleração de fluxos no espaço geográfico planetário, vixe Maria, que texto bonito, hein? Já se pode falar numa rede urbana mundial, cujo nós são as chamadas cidades globais. A rede de cidades é uma responsável por estruturar uma hierarquia urbana em nível local, mundial, pois essas A. Integram uma relação democrática das tecnologias igualmente disseminadas por todo o espaço geográfico. B. Manifestam uma ordem econômica, transformando-a a partir das necessidades de seus nós menos desenvolvidos. C. Constitui-se a partir de uma relação desigual, de forma que os centros dominantes e mais densamente urbanizados polarizam as zonas de menor porte e influência. Pronto, já até marcou, né? Mas vamos continuar vendo a D. Demarca uma relação mútua e homogênea. Não é homogênea, ok? E nem é mútua. Se fosse assim, o mundo era muito mais igualitário. Tornam-se distribuídas de forma igualitária. Não, tudo que geralmente que tiver escrito de forma igualitária não vai estar certo no capitalismo, porque o capitalismo ele é muito desigual, ok? Nós temos muita desigualdade social em relação a países ricos e países pobres, ok? Ah, vai estar errada. Relação democrática também não, igualmente designado, aí, novamente igualmente. Ó. B, manifesta uma ordem econômica transformando a partir da necessidade de seus nós menos desenvolvidos, também não, ok? Então, todo mundo aí, tenho certeza, marcou letra C. Vamos para a próxima? Questão número 5, você tem aí o mapa da população urbana mundial em porcentagem em 2012. Você tem aí exatamente uns gráficos que representam os países mais urbanos, né, do mundo, e aí, a partir dessa informação, observando, você iria responder a pergunta. Olha só, ela vem trazendo outras informações. Segundo os dados da ONU em 2013, em 2011, 51% da população mundial, que era de 3,6 bilhões, passou a viver em áreas urbanas, em contraste com pouco mais de um terço registrado em 1972. Essa mudança tem implicado grandes metamorfoses do espaço habitado, levando à formação das chamadas megacidades, que são aglomerados urbanos com mais de 10 milhões de habitantes em todos os continentes. E aí ele deu as alternativas. Letra A. Indique os fatores que impulsionam a urbanização mundial, levando à formação de megacidades nos países menos desenvolvidos. Letra B, aponte ao menos 3 problemas relacionados à dinâmica do espaço urbano das megacidades em países menos desenvolvidos. Essa é uma questão que o aluno vai levar, colocar a sua resposta, o conceito que ele adquiriu, né, nessas aulas, ok? Claro que o aluno vai ter que citar sobre que os fatores que impulsionaram a urbanização mundial são a industrialização, como foi falado na aula, levou a melhor qualidade de vida nas cidades e o êxodo rural provocado dentro de outros fatores pela mecanização do campo. Os problemas relacionados dos grandes centros urbanos ou megacidades, o surgimento das favelas ou favelização, ocupação irregular do espaço geográfico, aumento da criminalidade, precária infraestrutura de moradia, educação, saúde, transporte coletivo e saneamento básico, além de problemas de ordem ambiental, como a poluição do ar, da água, lixo e enchentes. Ok? Então, esses aí eram alguns problemas que o aluno poderia citar. Claro que nosso aluno ele já levou, tem esse conceito já formado,
ou começou a formar, ele não tem o certo ou errado. O importante é ele ter colocado essa base, Pontuar, né? Pontuar. essas Isso que a gente respostas. faz aqui é um norte, mas não pode fugir muito disso. E claro, obviamente que a gente sabe que o nosso aluno, sempre atento ao que a gente fala, fez um excelente texto. Beleza? Era o que tínhamos para o momento. Tchau, galera. Até a próxima. Abraço, galera.